Geraldine, Aissa, Yum, Yum, Aissa, c'est ma copine de moi. Aissa, quelqu'un est plus coquine. Aissa, c'est ma copine de moi. Aissa, quelqu'un est plus coquine. Brasil! Meu nome é Leandro do canal Lemática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 2 do livro Matemática, Ciência e Aplicações, do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Página 18 a página 38. Conjunto numérico é como se fosse um mapa da matemática, tá bom? Nesse livro nós vamos ver 5. Os números naturais é o primeiro conjunto que nasceu. É os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Toda vez que você vê um asterisco em cima do conjunto, você exclui o zero. Então, esse conjunto numérico vai ser chamado de subconjunto, porque está faltando o zero, e vai ser formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Nós temos um subconjunto também que chama números pares, né? Que é o 0, 2, 4, 6 e 8. Todos que terminar com esse 5 é par. Todos que terminar com 1, 3, 5, 7, 9 é um número ímpar. Se você multiplicar qualquer número por 2, ele vai ser par. Qualquer número multiplicado por 2 somado mais 1 vai ser ímpar. Então a gente fala que isso aqui é a fórmula geral do número par e do número ímpar, tá bom? Exemplo, eu tenho aqui o número 6. 6 é par, porque eu posso escrever ele 2 vezes 3, tá vendo? Eu posso escrever ele na forma 2n. Se fosse o número 7, eu ia fazer 2 vezes 3, que é 2n, mais 1. Então isso aqui é uma fórmula geral do número ímpar. Então agora nós vamos para o segundo conjunto numérico que chama números inteiros. É os números positivos e os números negativos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a partir do zero ele passa a ser natural, tá vendo? Por isso que os naturais estão dentro dos inteiros, estão contidos dentro dos inteiros. Eu até coloquei o mapa geral aqui, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, os 3 estão dentro dos reais, e o irracional está dentro do real. Existe o z asterisco, né? Eu já te contei que toda vez que tiver o asterisco, o zero está fora. Então, esse conjunto aqui é os números inteiros sem o zero. Então, seria o menos 3, por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, infinitamente. Aqui nós temos os inteiros não negativos. Tá vendo que tem um mais aqui? Por que eu falo não negativo? Porque aqui o zero vai entrar e os positivos, ó. O zero é neutro. Então, nesse caso aqui, eu falo inteiros não negativos. Se você falar inteiro positivo, está errado. Porque inteiro positivo, o asterisco tem que estar aqui. Porque aí o zero não faz parte, porque o zero não é positivo. Aqui nós temos os inteiros não positivos. Então, vai entrar o zero e os negativos, né? Menos 1, menos 2, por exemplo. Menos 3, infinitamente. Opostos ossimétricos que tem no livro é quando você pegar dois números com sinais diferentes, ó. 2 menos 2, menos 9 mais 9. Se você somar, vai dar zero, porque se você tem 2, tira 2. Tem 9, tira 9, o resultado vai anular. E o zero é um número neutro na matemática, não esqueça disso. O zero está aqui no meio na reta numérica. 9 unidades da direita é equivalente a 9 unidades à esquerda, tá? Isso é um módulo que a gente fala e é o oposto um do outro. É a mesma coisa do espelho. Se eu estou a 9 metros do espelho, a minha imagem virtual vai estar a 9 metros do espelho também. Vocês vão fazer para mim a página 21, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou falar com vocês do conjunto mais importante, na minha opinião, números racionais, representado pela letra Q. Tá vendo que está só aumentando aqui, ó? Daqui a pouco a gente vai ver o irracional e fechar com o real. Tem mais, mas no livro a gente vai ver só 5. Então, o número racional, toda vez que você vê a fração, você vai lembrar dele, tá bom? É aquelas frações que a gente tem, que é os pedaços de número, quando você pega o numerador e divide pelo denominador. Aqui a gente tem o numerador e embaixo o denominador. E esse denominador tem que ser sempre diferente de zero. Uma fração sempre vai ser 3 coisas. Ou ela vai ser um número inteiro, né? Por quê? Porque toda fração é uma divisão. Então, se eu tiver aqui 8 dividido por 2, deu um número inteiro, 4. Ou menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, deu um número inteiro. Se eu pegar um número decimal exato, se eu pegar 1 e dividir para 2 pessoas, cada uma vai ganhar 0,5 ou metade. Isso é um número decimal exato, porque ele tem vírgula e terminou. Agora, se eu pegar 1 e dividir para 3,
você vai perceber que vai dar 0,333 infinitamente. Esse número 3 que está repetindo sem parar chama período, então periódico. Decimal tem vírgula, né? Então isso aqui é uma dízima periódica. 2/5 eu dividi 2 por 5 deu 0,4. 35 quartos deu 8,75. 1/8 deu 0,125. Tá vendo que todos os números aqui tem vírgula e terminou? Então eles são decimais exatos. Agora tem um macete para te contar. Quando o denominador que for 5 ou 2 direto, aqui é 2 vezes 2, né? Aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Então, quando o denominador for 2 ou 5, vai dar decimal exato. E eu vou chamar de dx. Como é que eu volto para 2/5? Esse 0,4 aqui é 4 dividido por 10, 4 décimos. Se eu pegar 4 dividido por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. 2/5, olha ele aqui. 35 quartos deu 8,75. É 875 centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula aqui, tá vendo? Só que desse jeito aqui tá complicado fazer, né? Então eu faria de outra forma. 8 inteiros e 75 centésimos. Esses 75 centésimos aqui, eu sei que é 3 quartos. Quanto que é 4 vezes 8? 32, mais 3 dá 35 sobre 4. Olha que interessante, está aqui. 0,125 vai dar 125 sobre 1000. Na hora que você fazer 125 sobre 1000 e dividir os 2 por 125, vai voltar no 1/8, tá bom? Então isso é decimal exato, que eu chamei de dx. Agora a dízima periódica está aqui. Olha para você ver, 2 dividido por 3 deu 0,6666. 167, 66 avos deu 2 inteiros, 530, 30, 30, 30. 11 sobre 18 deu 0,61111. Essa barra e esse parênteses é sinônimo de 3 pontos. Toda vez que você tiver uma barra, que é o período, é um número que está repetindo sem parar. 3 pontos significa que o 6 vai repetir sem parar, porque repetiu pelo menos uma vez. E o parênteses está no 1, significa que o 1 é um período, está repetindo sem parar. Então, período é um número que repete, tá bom? Então, como é que eu sei que isso aqui é uma dízima periódica só de olhar? O denominador aqui é 3, tá vendo? 66 é 3 vezes 11, tá vendo? Diferente de 2, de 5. 18 é 2 vezes 9. 9 é 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3 é 18. Então, o 2 está aqui, mas se aparecer o 3 aqui, mudou. Só se aparecer 2 e 5, tá? Aqui no caso é 2 vezes 2, 2, 2, 2, que vai ser decimal exato. Nesse caso aqui vai ser uma dízima periódica, que eu vou chamar de DZ, tá bom? É um código que eu uso para ficar mais fácil. Como é que eu transformo? 0,666. Quem está repetindo aqui sem parar? É o 6, não é? Para cada 6 eu vou colocar um 9 embaixo. 6 dividido por 3 é 2, 9 por 3 é 3. Olha o número aqui, tá bom? Aqui, 2 inteiros, 530, 30. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2.530 e vou subtrair essa parte todinha aqui, ó, que não tem nada a ver com 30, que é 25. A cada termo aqui do período, ó, 30 né, 2 termos, 3 e 0, eu vou colocar 2, 9. E para cada termo aqui antes do período, eu vou colocar 1, 0. Então, se você fazer essa conta aqui, vai chegar nesse resultado aqui. Nesse caso aqui, 0,611, vou pegar 61 e vou tirar o 6, que é o número que está antes do número que repete, tá vendo? E vou dividir por 9, que é o 1 que está repetindo várias vezes, só que o 1 vale 9. E o 6 aqui, que é um número diferente, vale 0. Essa eu vou fazer. 61 menos 6 está dando 55, dividido por 90. 55 por 5 é 11. 90 por 5 é 18. E olha ele aqui, olha que interessante. Tá vendo? Então isso que é interessante você entender. Só de olhar dá para você saber se é uma dízima periódica ou um decimal exato. Página 27, número 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18. Agora a gente vai falar do quarto conjunto numérico, que é o números irracionais, tá bom? É o oposto do racional, né? Por isso que ele está separado aqui do racional, tá vendo? O natural está dentro do inteiro, que está dentro do racional. O racional não tem nada a ver com o irracional. Mas todos os quatro estão dentro dos reais. Aí o que eu fiz aqui, ó? Os números reais é a divisão entre o racional e o irracional, tá bom? Então nós vamos falar dos números irracionais. Eles possuem vírgula, mas não contém período, ó. O número 0,2, 12, 112, 112, por mais que você tenha uma sequência aqui, não é um período. 1,20, 30, 40, 50, 60, eu nem sei se aqui é 50, mas se prevalecer, não tem período, porque período é um número que repete.
Raiz quadrada de 2, 1,4142, 735, 3 pontos, infinitamente. Raiz quadrada de 3, se você digitar na calculadora, vai dar esse número aqui. O π, o que é o π? É aquela letra grega que a gente usa na geometria, né? Que é muito usado na engenharia, né? Para calcular. Então ele vale 3,141592 infinitamente. Como que você acha o π? Qualquer círculo que você pegar, se você dividir o que está de vermelho aqui, né? O comprimento da circunferência, pela linha que passa no meio, que é o diâmetro, vai dar sempre 3,14 aproximadamente. Qualquer ciclo que você fazer isso, tá bom? Então o π gera assim, faz uma experiência para você ver. Na página 30 você vai fazer o número 20 e o 25. Eu já vou aproveitar e falar para vocês, na página 33 está falando do número de ouro. O número de ouro é um número irracional também, tá bom? É um número que está na natureza, representado pela letra φ, que vai ser essa bolinha cortada aqui. Ele vale 1,61803 infinitamente. Você pode entender que ele vale 1,6, tá? É o número da perfeição, o número de Deus que a gente fala, tá bom? A gente não, a matemática, né? Se você pegar um retângulo, por exemplo, aqui é a largura que eu chamei de lado, que é o comprimento. Se você pegar o comprimento e dividir pela largura, vai dar esse número aqui. Olha que legal a proporção que eu fiz. Eu peguei um retângulo, dividi ele no meio, depois dividi no meio de novo, depois dividi no meio, fui dividindo. Aí se eu fazer uma espiral aqui, dá uma espiral certinha assim, ó, entendeu? Então isso aqui tem uma proporção divina que a gente fala, que é o número de ouro ou a razão áurea, ou áurea de ouro. Tem uma sequência na natureza de Fibonacci, tá bom? Que as árvores, por exemplo, tem essa sequência aqui. A Mona Lisa também foi feita em cima desse número aqui, por isso que eles falam que é a mulher mais perfeita. Então existe uma irracionalidade, tá bom? Nesse aspecto aqui. Por quê? Porque o número não pode ser transformado em fração. Ou por isso que esse número não tem nada a ver com isso, eles são antagônicos. Tem dois livros muito interessantes, Liber Abaci e De Divina Proportione, 1202 1509, fala muito sobre o número de ouro. Tem um monte de aula, gente, gravada no canal. É só você digitar Leomática, número de ouro, Leomática, número irracional. Tem uma aula lá específica para cada tema aqui. Então, vamos supor, Donte no País da Matemática. É muito interessante. Vocês podiam assistir ele depois. Joga no YouTube que está lá. Ele vai mostrar uma coisa assim, ó. Se você pegar, por exemplo, a medida da sua cabeça, né, até no pé, e dividir do seu umbigo até no pé, vai dar esse número aqui. Se você dividir esse tamanho aqui do seu nariz até aqui, vai dar esse número aqui. Se você dividir, por exemplo, do seu braço pelo seu antebraço, vai dar esse número aqui. Então essa razão áurea, ela acontece na natureza, nas árvores, nas folhas, na gente, nos bichos. No filme você vai entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Então agora eu vou falar com vocês do quinto conjunto numérico, que chama números reais, representado pela letra R. Aí eu tenho aqui o mapa matemático, né, que eu fiz para vocês no começo da aula. Ele foi só aumentando, né? A gente chegou no último. Ele, na verdade, é a união do racional com o irracional. Se você unir o racional com o irracional, você vai ter todos os números aqui dentro, tá bom? Se tiver um asterisco em cima do conjunto, significa que o zero não faz parte. Como a gente está no primeiro ano do ensino médio, eu vou trabalhar de forma diferente aqui, usando uma propriedade, ó. X pertence aos reais, X aos números. Pertence a esse conjunto aqui que a gente está estudando, só que não pode entrar o zero, então o X é diferente de zero. Aí eu falei de outra forma que o X não pode ser zero, tá bom? E nós vamos falar agora do intervalo real. Intervalo, né, da ideia de tempo, né? Então aqui eu tenho 3 intervalos, ó, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço aqui, tá bom? É um instante, é um intervalo. Sempre o A vai ser menor do que B, porque ele está na esquerda do B. Qualquer número que estiver na esquerda do outro na matemática é menor. Por exemplo, o 2 está na esquerda do 3, ele é menor do que 3. Menos 3 é menor do que menos 2, porque ele está na esquerda. Nesse caso aqui, o 8 é menor do que todos os números que estão na direita dele, que está pintado de verde. É tanto número que eu preferi pintar de verde, porque eu não consigo contar. Antes do 3, os números são menores do que o 3, não são? Então, são todos os números menores do que ele, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar o seguinte. Aqui eu coloquei a reta numérica. Toda vez que a bolinha estiver fechada, significa que o 2 entrou e vai fechar no 3. Aqui a bolinha está aberta, tá vendo? Eu não pintei ela. Significa que o primeiro número aqui não pode ser menos 3, vai ser o número depois dele, tá bom? E aqui vai ser o último número perto do menos 2. A gente não consegue falar esse número, porque é infinito, tá bom? Então a gente vai colocar dessa forma, ó. O colchete virado contra o menos 3 e contra o menos 2 é para falar que a bolinha está aberta. O colchete virado a favor, né, para dentro do número, significa que a bolinha está fechada e que o número vai fazer parte do intervalo da reta numérica.
Nesse caso, a bolinha está aberta, né? Então, o colchete vai ficar contra o número, tá vendo? E depois eu vou colocar qual número se não são 2? O infinito, ó. Esse mais 8 aqui, virado de cabeça para baixo, significa que o número não vai acabar mais. E vai ficar sempre aberto, porque o infinito não pode fechar. Nesse caso aqui, ó, ele está fechando no 3, né? E a parede vai estar fechada aqui, que é o colchete, porque a bolinha está fechada. Só que começou com qual número? Com infinito, que é o 8 de cabeça para baixo negativo. Porque o infinito não tem fim. Por isso que vai ficar sempre aberto. Aí eu coloquei a representação aqui em forma de uma propriedade, igual eu fiz aqui com zero. Ó. X pertence aos reais, né? Que a gente está estudando os números reais. O X está entre 2 e 3, tá vendo? Ó? Então eu só coloquei aqui, o X é o que está pintado de verde, olha para você ver. O 2 e o 3 vai entrar. O 2 é o menor, o 3 é o maior, né? Nesse intervalo. Nesse caso aqui, o X está entre o 3 e o 2 negativo, olha para você ver. O menor aqui não é menos 3, é um número tipo um pouquinho depois dele. E aqui, o maior vai ser um número um pouco antes do menos 2, entendeu? Porque o intervalo está aberto, eu não consigo contar. Eu faço dessa forma. Nesse caso aqui, começou no 8, né? Então o x vai ser maior do que 8, porque o que está de verde aqui está aumentando. Ó. Então aqui está o 9, o 10, o 11, o 12 e infinitos números que eu não sei contar, que é muitos, né? Nesse caso aqui, o x é menor ou igual a 3. Por quê? Porque o que está de verde aqui, que é o x, que eu tanto falo, ó, é os números que estão aqui que eu não consigo contar. Porque número real é incontável, tá bom? Eles são números muito pequenos. Então eu posso ter 0,000005, 1,22224. Então é grande, não dá pra gente ficar contando. Então o x aqui é menor ou igual a 3. Então o 3 vai entrar no final dele e antes dele tem os infinitos aqui. Tem as operações básicas com intervalo, tá? A gente pode fazer a união, a interseção e a diferença. Só que eu prefiro que vocês assistam uma outra aula. É só ir lá no meu canal e olhar a aula lá de intervalos reais, porque senão a aula vai ficar muito grande, tá bom? Vocês vão fazer a página 32, número 25 e 28. Vai fechar nossa aula falando de razão e proporção. Razão é uma divisão, ou seja, é uma fração que a gente está estudando há muito tempo, né? Então eu coloquei que A dividido por B, o A chama numerador e o B chama denominador. Mas agora a gente vai ter um novo nome, tá bom? Nessa matéria aqui, quando você escutar falando de antecedente e consequente, tá certo. Antecedente é o que vem antes, consequente é o que vem depois. Então, o que era numerador aqui na razão vai chamar antecedente, o que era denominador vai chamar consequente, tá bom? E eu queria te falar que existe uma aula também para cada razão dessa aqui, ó. Se você quiser assistir, é só você digitar Leumática, né? Razão especial, velocidade média, tá? Lá na física a gente aprende que é a distância dividida pelo tempo, né? Densidade química, lá na química a gente aprende que densidade química é o quê? É a relação entre a massa e o volume. Densidade demográfica, lá na geografia, inclusive na página 36, vocês podem fazer o exercício número 33, tá? Densidade na geografia vai ser o número de habitantes dividido pela área que ele ocupa. É muito interessante. Escala também na geografia, na página 38, você vai aprender que escala é só você pegar o desenho, dividir pela realidade e a porcentagem que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então olha para você ver, essa matéria aqui ela é muito interessante, ela despenca no Enem. Então nós vamos falar da proporção agora. O que é uma proporção? É quando você tem duas razões igualadas. Então é uma igualdade de duas razões, ou seja, uma equação, tá bom? Falando já de Enem, por exemplo. Então eu tenho aqui A dividido por B igual a C dividido por D. A gente vai ler assim, ó. A está para B, assim como C está para D. É a mesma coisa que falar, a divisão de A por B é igual a C por D. Então, A dividido por B eu coloquei aqui abrindo, ó. É igual. C dividido por D eu coloquei aqui abrindo, tá vendo? Você concorda que o B e o C tá aqui no meio? Então chama meios. Quem tá na ponta aqui é o A e o D, né? Então chama extremos. Existe uma propriedade na matemática que a gente aprende assim, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto é multiplicação. Meio vai ser essas duas letras aqui. Extremo vai ser essas duas, né? O que ele está querendo dizer? Que se você fazer isso aqui, ó, A vezes D vai ser igual a B vezes C. A vezes D vai ser igual a B vezes C. O que você lembra aqui? A regra de 3, né? Isso que é a regra de 3, entendeu? Que a gente estuda a vida toda, às vezes não sabe o que é.
Eu tenho aqui um exemplo que está até no livro, é o exercício número 32. Qual o valor de x nessa proporção? Então, eu tenho aqui x sobre 3 é igual a 3 sobre 2, né? Eu posso fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes x é 2 vezes x, 2x. 3 vezes 3 é 9. Não virou uma equação? Então, x vai ser igual a 9 dividido por 2. Deu um número fracionário, não tem problema. Mas se eu pegar 9 e dividir por 2, dá 4,50. Vamos para os meios é igual ao produto dos extremos. Multiplica cruzado, né? 5 vezes x vai dar 5x. 5 vezes 1 vai dar mais 5. 4 vezes 3 vai dar 12x. Vou passar o 12 para cá. Então vai ficar 5x menos 12x é igual a menos 5. Porque eu passei o 5 para cá, troca de sinal. 5 menos 12 dá menos 7x, né? Aqui é igual a menos 5. Como menos com menos é igual a mais, eu já posso tirar um menos aqui da minha cabeça. O x vai ser igual a 5 dividido por 7. O menos com menos é mais, um x de colocar. Eu consegui encontrar outro número fracionário. Ó. Só queria te lembrar, aqui não está dividindo por 2, vai dar um decimal exato, 4,50. Aqui está dividindo por um número diferente de 2 e 5, né? Então aqui vai dar uma dízima periódica que a gente aprendeu agora há pouco, tá bom? Só para a gente ligar a aula. Faz a letra C e a letra D do número 32 para você treinar. E já nessa aula nós vamos falar um pouco de porcentagem, que é uma razão dividido por 100. Então eu tenho aqui A% é A dividido por 100. Então esse símbolo aqui, na verdade, quando ele aparecer, você troca ele pelo 100 no denominador. Aí eu vou comentar com vocês o que está na página 35. Em 2019, o salário da Marta era 2.400 e o do Caio era 1.900. 2020, o salário dela foi para 3.000 e o dele foi para 2.470. Aí se você subtrair aqui, vai dar um aumento de R$600 para a Marta e um aumento de 570 para o Caio. Será qual dos dois teve maior aumento percentual? Aqui, quem teve maior aumento real foi a Marta, né? Mas não significa que ela vai ter maior aumento percentual, não. Vamos ver? Eu vou pegar o valor que aumentou o salário da Marta e dividir pelo valor do salário dela antes de aumentar. 600 dividido por 2.400, eu cortei o zero com zero. 6,24 dá 1 quarto, que é 25%. Eu peguei o tanto que aumentou no salário do Caio e dividi pelo valor antes de aumentar. Cortei o zero com zero, 57 dividido por 19 dá 3, 19 por 19 dá 1. Coloquei esse zero aqui, deu 3 décimos. 3 décimos é 30 centavos, ou seja, é 30%. Então, olha que interessante, quem teve maior aumento percentual foi o Caio, não foi a Marta, tá vendo? Ela teve maior aumento salarial, real, mas em porcentagem quem está tendo vantagem ainda é o Caio. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que estão no livro para vocês, o seguinte, aqui não tem 30 centavos, então aqui é a mesma coisa que falar 30%, que é 30 centésimos, tá? Mas se eu cortar esse zero com esse zero aqui, ó, simplificar, vai ficar 3 décimos, não vai? Essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa, não tem nada errado aqui. 0,04 é 4 centésimos. Se eu dividir o 4 por 2, vai dar 2. 100 por 2 dá 50. 2,50 é a mesma coisa que 4 centésimos, que é o mesmo que 0,04. Ou seja, tudo aqui é equivalente. É o 4% que eu quero te mostrar. 1,35 vai ser 135 centésimos, né? Que é a mesma coisa que 135 o quê? Por cento. Aqui nós temos 4%, só voltando aqui, e aqui nós temos o quê? 30%, né? É 3 décimos, mas vale 30%. Por isso que o 3 está sobre o 10. Nesse caso aqui, eu vou ter 0,279, eu vou dar 2 pulos com a vírgula para a direita. Então vai ficar 27,9%. E quando eu dou 2 pulos aqui, esses 2 pulos equivalem ao 100 que está embaixo, já é a porcentagem. Nesse caso aqui, eu vou dar 2 pulos com a vírgula para a direita, que vale 100. Então vai ser 0,5%. Aqui dá para fazer assim também, ó. Eu vou dar 2 pulos com a vírgula para a direita, então vai dar 18%. Mas eu podia ter feito aquele outro jeito, ó. 18 sobre 100. 18 centésimos ou 18%. Dá na mesma, tá vendo? E eu queria fazer uma observação para fechar minha aula, o seguinte. Vale 1 inteiro. 200% vale 2 inteiros. 300% vale 3 inteiros. 150% vale 1,5 inteiros, ou 1,5 inteiro. Vocês vão fazer para mim a página 36 e 37.
número 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 43. O 32 eu já fiz com vocês aquela letra A e B. Faz a C e a D. E faz o desafio, por favor, que vocês vão entender muito mais depois, tá bom? Então, acabo de terminar com vocês o capítulo número 2 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Em breve eu vou trazer o capítulo número 3 para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E hoje eu estou gravando essa aula no dia da Nossa Senhora Aparecida, ou no dia das crianças, né? Que querendo ou não, todo mundo tem uma criança dentro da gente, para sempre, né? Independente de você ficar adulto ou não. No mais, um abração e até a próxima.